Can you name any rights men have today that women don't? Any rights that men have that women do not? Any rights that men have that women do not? No. No. So then what laws are feminists fighting for? Shit, that's a good one. Shit, that's a good one. Fala, cowboys, beleza? Bom, vamos falar então sobre essa questão que foi levantada pelo repórter ali ao entrevistar a moça e que ela ficou meio que sem conseguir responder, muito em função de que justamente não existe, não existe de fato uma legislação, pelo menos num aspecto do nosso ocidente, que é onde justamente estão mais presentes figuras relacionadas a esse tipo de movimento, né? E aqui vem um ponto. Eu não tô preocupado com o movimento em si. Vocês sabem, se vocês separarem aqui no meu conteúdo, eu nem falo muito disso, porque eu acredito que a ligação do movimento com a natureza a feminina, ela tem um motivo, tem uma motivação. Tá muito ligado, por exemplo, à questão de que eu falo, né, que o feminino é um eterno insatisfeito. Então, mesmo que você entregue tudo, mesmo que você crie, assim, 1 milhão de leis, né, de projetos, mesmo financeiro, se o Estado virar e toma aqui, ó, 10 mil reais por mês pra você aí, ó, curtir à vontade, não sei o quê, elas vão continuar insatisfeitas, tá? Assim, querendo ou não, a prova tá aí. A prova de que muitas continuaram não gostando de um candidato X perante um candidato Y, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Mesmo ele entregando um montão de leis, um montão de coisas que, inclusive, né, afastou muito dos que acompanham o conteúdo, enfim. Então, se você reparar bem aí, a realidade é que tem um monte de cara na esfera aqui que detesta ele, inclusive, né? A real é que o que está acontecendo é que justamente as relações que envolvem a natureza feminina não vão mudar, tá? Elas não vão mudar a troco de nada. E, inclusive, se você continuar validando, continuar entregando, elas vão continuar pedindo mais e mais, tá certo? Então, a real é que é isso, faz parte desse movimento. Então, eu virar e ficar achando que eu vou lidar, que eu vou criar aqui conosco um sentido de vamos lutar contra e não sei o quê, não adianta, não tem poder efetivo, tá bom? Porque pode até ser que o movimento no termo da palavra, né, deixe de existir em algum ponto, mas ele só vai acontecer mediante alguma situação de necessidade por parte delas, né? Tanto que é muito citado as ideias das ondas, né? A quinta onda, a sexta onda e não sei o quê, elas estão todas ligadas às necessidades femininas e não propriamente a elas deixarem de lado esse aspecto, tá? Então a real é que tudo que hoje é meio que pleiteado por esse tipo de movimento geralmente tem uma ligação muito mais forte com aspectos emocionais do que com aspectos práticos, tá? É aquela coisa de que o feminino, ele tem sim, em algum nível, isso é diagnosticado, né, vamos dizer assim, né, por muitos profissionais, aí, em especial Freud, né, que falou muito da questão da inveja do falo e não sei o quê. Então existe um aspecto ligado a isso, sim. Eu até vi um documentário recente, que se não me engano, acho que foi o CPMF que comentou, eu assisti a primeira parte do documentário, onde foi citado, né, a figura de acho que foi um sobrinho do Freud, né, que foi um dos fundadores das relações públicas, né, das ideias de aproveitar os contextos ligados à parte psicológica e saber explorar isso para poder vender produtos ou coisas do gênero, né? Então, a consequência é que muito do que precisou ser feito, por exemplo, para que o feminino passasse a comprar cigarros, né, a comprar esse tipo de produto, tinha uma ligação muito forte com a ideia de se opor ao masculino, a ideia de eu sou poderosa, eu sou independente, não sei o que. Isso tem até hoje. Até hoje esse tipo de produto vende, tá bom? Então o movimento vende. O movimento, sim. Aquela coisa do quem lacra não lucra, né? Mentira. Vende. O público feminino tá aí, tá comprando, tá? É claro que quando eles pegam um produto que já tinha outro público e querem modificar por completo, é aí que dá errado, tá bom? É aí que realmente não vai pra frente. Então, quando você tem essa ideia do quem lacra não lucra, se você colocar nessa posição, realmente dá errado. Agora, vamos pegar um produto e vamos trabalhar esse produto que já era para um público X
e usar bastante lacração, bastante, vai dar certo. A Netflix tá aí, ela faz um número elevado de produções para o público feminino, produções que eu olho pro produto e já falo, meu Deus, eu não quero nem passar perto, e que para elas vende, tá lá no top mais assistidos e não sei o que. Tem a Wandinha aí que tá na moda agora e tal. Se você reparar bem, quando é algo que realmente foi feito para vender bem para esse público, vai vender, tá bom? Então, é aí que tá. E eu não sou contra, eu sou a favor de que simplesmente eles parem de pegar produtos que não eram destinados a esse público e queiram, né, colocar essa ideia justamente nisso. Aí não funciona. Eu até brinquei, né, que o diretor aí, pra quem acompanha minhas redes sociais, né, eu falei, por exemplo, do Avatar, né, que ele tava falando muito, mas na hora que eu assisti o filme, nada do que ele falou tava no filme. No filme era uma história padrão pra quem compra, pra quem gosta desse tipo de história. Essa história de heroísmo, a figura do pai, da família, a importância. Então você vê que, assim, o cara às vezes ele até usa um pouco, né? Não tô dizendo que é proposital, né? Não tô nem dizendo que o cara, né, é um gênio por fazer isso. Às vezes não é, tá? Mas a sensação que ele me causou a partir do instante que eu vi o produto final dele, que foi o filme, versus as coisas que ele tava falando, é que ele usa muito né, do jornalismo, de todos os sentidos ali do mainstream, para vender uma parte do produto dele para um público X. A pessoa, né, que é realmente o comprador do produto dele, né, que vai acompanhar, vai assistir o filme, vai gostar do que viu também e não vai criticar, enfim, ele vai ser blindado dos dois lados no final das contas, né, e vai acabar tendo resultado nas bilheterias que eram importantes pro filme dele, tá? Então, se você analisar com calma, você vai ver que não é bem assim, não é, o mercado ele não tá destinado exatamente ao tipo, se você entregar aquela coisa, né, mais clássica, não sei o que, vai dar certo, pode ser que não. Você tem que saber explorar e equilibrar. Equilíbrio sempre é a palavra, tá bom? Então, voltando ao caso, por que eu usei o exemplo desse vídeo para comentar? Porque eu queria comentar de um formato mais amplo. A real é que o questionamento ali sobre pelo que elas estão lutando de fato faz sentido, por quê? Só faz sentido se a gente analisa que, na verdade, o que elas lutam realmente é por uma luta que nunca vai acabar, que é uma luta sentimental, tá? O feminino, ele vai sempre, mesmo com todas as opções do mundo, mesmo com todas as vantagens do mundo, mesmo com todos os privilégios do universo, elas vão continuar se sentindo em algum nível inferiorizadas por uma questão física, por uma questão ligada a outros fatores, e a consequência é que elas vão se comunicar muito bem, principalmente quando mais jovens, a esse tipo de propaganda, esse tipo de produto, esse tipo de situação, tá bom? E o feminino hoje, como está inserido dentro do mercado, acaba sendo um fiel da balança ou algo do gênero para muitos das empresas e produtos que são produzidos hoje, tá certo? É isso, a real é essa, tá bom? Então também não é tão preto no branco assim, não é tão do tipo como alguns gostam de falar, né? Essa frase, né, que é muito popular, né, em muitos meios aí, e que sim, de certo modo criou um choque aí, que algumas produções têm mudado um pouquinho, né, tem caído um pouquinho na real, mas ainda assim, entendo que isso não vai mudar 100%, que ainda vai ter muito dessas coisas porque eles precisam dos dois mercados, tá bom? Se os produtores souberem equilibrar isso, a tendência é que os filmes vão melhorar, né, que as produções vão voltar aí a ter um impacto mais interessante, tá? Eu acho que, como eu falei, alguns caras perderam um pouco a manha ali do equilíbrio, né? Foram muito para um lado e esqueceram o outro, né? Mas a real é que às vezes é uma questão cíclica também, né? Tem muito desse aspecto todo, tá? E sobre o vídeo, né? O que fica de recado é justamente isso. Na verdade, a eterna insatisfação do feminino, que é a resposta para por que então que elas estão lutando. Elas estão lutando pelo quê? A verdade é que elas não estão lutando por nada, apenas pelos sentimentos, tá bom? Não tem lógica. Você não olha pro feminino e põe lógica nele, tá bom? Tá? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, você deixa o like e se inscreve no canal, fechou? Tamo junto e até a próxima.